Então, a partir desse momento, a aula está sendo gravada. Nós estamos fazendo um estudo de caso da empresa Maringá e a gente já teve uma aula do orçamento de vendas, onde que é a primeira peça orçamentária que deve ser pensada dentro de uma empresa. Quanto eu estimo vender para eu planejar a produção e outros quesitos que envolvem a produção. Então, tem aqui esse quadro de quantidade de venda. Se lermos aqui, tem o planejamento para o ano seguinte e uma inflação prevista, um aumento de preço, então, previsto para o ano seguinte, e aí tem que se reajustar o preço, inflação sobre inflação, mesma ideia da matemática financeira, juros sobre juros, né? Aqui são indicadores diferentes, né, de inflação para um mês e para o outro, isso que é o normal, nunca é o mesmo valor todo mês. E aí a gente teve que fazer aqui e se organizar aqui colocando qual que é o valor reajustado para X e Y para se trabalhar no ano seguinte, no ano X3, janeiro a dezembro, para a área central, sul e norte. E aí a gente viu, deixa eu voltar aqui no Excel, opa, que eu já estava lá na produção, então a gente tinha aqui a quantidade, achamos os novos preços aqui, 25 para a região sul e central para X, 10 para Y na região sul e central, 25,50 para X na região norte, 10,50 para a região norte para o produto Y. E aí, pegando a quantidade vezes o preço de cada mês, trimestre e cada região para o produto X, né? Produto X, depois o produto Y, e a gente faz esse quadro aí. Depois, então, a gente tem que avançar para o orçamento de produção. Deixa eu ir primeiro no material, depois eu volto aqui no Excel. Então, fizemos esse aqui, o quadro 2, e aí estamos lá com o primeiro quesito que a gente tem que começar a pensar na produção. Eu vou produzir tudo que eu vou vender? Não necessariamente, porque às vezes eu já tenho um estoque previsto de um período anterior, né? No caso aqui, eu já tenho a previsão de estoque para 31/12 para o ano X2, para X e Y. Então, não necessariamente eu vou ter que produzir tudo que eu estou esperando vender nos demais anos. Além do que, além desse motivo de eu já ter esse estoque, eu também tenho que lembrar que a gente acaba produzindo com uma certa margem de segurança, tá? É uma quantidade de segurança, tem que ter fórmula para isso, mas a gente não vai ocupar dessa parte não. A gente quer montar o orçamento já com isso calculado, esses estoques previstos de produtos acabados para cada tempo, né? Então a gente vê aqui 31/12, 31/1, 28/2, apesar que esse ano, por exemplo, tivemos ano bissexto, 31/3, e aí depois os consolidados para o trimestre. Então aí a gente vai estar pronto para fazer o orçamento de produção. E aí a primeira coluna que a gente tem que fazer são as vendas previstas. Aqui vai ficar bem perceptível a partir desse quadro, e isso vai ter uma tendência nos demais, sempre nós vamos estar buscando informações de outras peças orçamentárias. Então, para eu fazer uma produção, necessariamente eu tenho que saber as minhas vendas previstas, para eu pensar na produção. Então, tem essa coluna aqui de vendas previstas.
No quadro anterior, tinha falado de estoque, né? Estoque final. Então, aqui, ó, estoque de produtos acabados, estoque previsto para final de cada mês, final de cada trimestre. Então, vai ser aqui que a gente vai usar essas informações do quadro 3 de estoque. E aí vai ser um cálculo muito, muito simples para essa coluna, eu vou falar daqui a pouco. E se eu sei o estoque final, por consequência, eu sei o estoque inicial. Por que eu sei? Bom, se eu encerro, vamos tentar mudar o exemplo, não é só de estoque de produto. Vamos para um valor financeiro de uma conta corrente. Se eu encerro na minha conta corrente o ano com R$ 500, eu sei que eu vou começar o ano com R$ 500. Né? Então, o estoque final necessariamente me dá o estoque inicial do mês seguinte. Então, essas informações aqui vão ser puxadas dessa coluna de cá. É só ter atenção na hora de colocar os valores para ver se está colocando no lugar certo. E aí sim, com umas continhas básicas que nós vamos fazer, eu vou ter a previsão de unidades a fabricar. Tá? Aqui tem as mesmas colunas, só que para o produto Y. Então vamos lá, vou abrir o Excel, para vocês acompanharem. Né? Tá aqui aquele quadro 3, e aí começa aqui o quadro 4. Né? Então, em janeiro, a previsão de vendas é de 1.250. Vamos conferir de onde que veio o valor? Então, eu vou lá nas vendas. Eu vou lá nas vendas. Em janeiro, cadê aqui? Janeiro. Aqui não, aqui é valor financeiro. Tem que tomar um cuidado com isso. Aqui em janeiro, 300, 500, 400, 1.250. Porque eu produzo para todas as regiões. A parte de produção da empresa é para toda a empresa. Então, 1.250 para janeiro para o produto X. Então, eu posso ir lá, vejo lá o 1.250. Tanto é que, para quem se for organizar no Excel, está puxando lá, ó, da minha parte de vendas. Ó. Vendas aqui, igual vendas, aí marcando a célula correta lá, que representa o total de vendas previstas para o produto X em janeiro, 1.250. Tá? Agora vamos conferir este valor aqui, 1.250. Foi uma coincidência aqui do exemplo, não tem nada a ver com esse 1.250 que eu acabei de dizer das vendas previstas. Vamos achá-lo aqui, ó. Estoque final para janeiro. Estoque final para janeiro está aqui, ó, nessa linha. 1.250. Porque está falando final de janeiro, 31/1 de X3, 1.250. Então, vem para cá, 1.250. Só para vocês verem, vou fazer só mais um. Ó. 28/2, 1.150. Olha o de baixo lá, ó. 1.150. Tá bom, mas vamos continuar aqui na nossa linha de janeiro. A próxima coluna vai ser o total exigido. O total exigido, então, qual é a interpretação dele? Eu estou prevendo que eu vou vender 1.250, quero deixar em estoque mais 1.250, então eu precisarei de 2.500 unidades. Aí eu vou ver assim, mas quantas que eu já tenho? Estoque inicial para produtos acabados. De onde que vai vir o 1.400? Eu estou falando que eu vou começar janeiro com 1.400. Eu começo janeiro com 1.400
porque eu terminei dezembro do ano anterior com 1.400. Vamos achar, então, esse valor aqui. Ó. O estoque previsto para X, 1.400. Se eu terminei, então, dezembro com 1.400, eu inicio janeiro com 1.400. E aí eu sei que eu vou precisar produzir 1.100. Então, vamos lá, repetindo toda a linha de janeiro. Eu estou prevendo vendas de 1.250 unidades em janeiro do produto X. Eu quero deixar em estoque, pensa aí um estoque de segurança, mais 1.250. Desta maneira, eu preciso de 2.500 unidades, mas já tenho 1.400. Se eu já tenho 1.400, vou precisar fabricar só 1.100. Então, bem simples essa linha aqui, é só tomar cuidado com os valores. Vamos lá, só para a gente olhar o Y, segue a mesma regra, tem que tomar cuidado, é só na colagem aqui dos valores, né? Então, vendas previstas para Y em janeiro. Eu vou ter que ir lá em vendas. Vou lá em vendas. Produto Y. Total que eu preciso para Y, né? Somando sul, norte e central. Então, eu preciso de 680. Está lá os 680. Estoque final de produtos acabados de Y. Vou lá, então, aqui, nessa coluna aqui, vou ver as informações de Y. Final de janeiro. Final de janeiro está nesta linha aqui, né? Nessa linha aqui. Então, se é Y, é o 520. Então, está aqui, 520. Total exigido. Total exigido é o quê? É a soma deste com este. Então, eu vou precisar de 1.200 unidades, mas eu já tenho alguma coisa em estoque. Então, vamos lá conferir. O que eu já tenho de estoque? Eu terminei dezembro assim, para X e Y. Né? Então, eu terminei dezembro com 500. Então, eu inicio janeiro com 500. Se eu preciso de 1.200, já tem 500, então eu vou fabricar 700. Bem, quais são os cuidados que a gente vai ter que ter para fazer o restante dessa planilha aqui, orçamento de produção? Vamos lá no trimestre. A metodologia é a mesma para todas as linhas, mas alguns cuidados que a gente tem que tomar. Essa célula aqui, por exemplo, vou deixar ela até com uma cor aqui, só para a gente ter atenção nela. Né? Esse 950, o que está dizendo? Estoque final de produtos acabados para o primeiro trimestre. Vou marcar também a coluna de estoque inicial para o primeiro trimestre. Vou pensar aqui no início, que é o estoque inicial. Opa! Vou pensar aqui nessa coluna primeiro, depois a gente volta para cá. Primeiro trimestre começa quando? Começa em janeiro. Qual é o meu estoque inicial de janeiro? 1.400. Então, esse 1.400 aqui vem daqui. Não pode ser somatório quando eu estou fazendo estoque. Nessa consolidação, não é somatório. Está me perguntando como eu comecei o trimestre. Está falando do primeiro trimestre. Então, meu primeiro trimestre eu comecei com 1.400, então está aqui. Aqui a pergunta agora, em vez de ser início, é fim. Como eu terminei o meu trimestre? Meu trimestre termina em final de março. Como que eu encerrei final de março? Eu encerrei final de março com a previsão de 950. Por consequência, se ele representa o fim do primeiro trimestre, está aqui 950.
Então, esse raciocínio tem que ser feito para cada trimestre. Cada trimestre. Então, vamos aqui pensar agora no ano. No ano. Deixar também aqui de amarelo, só para ficar mais fácil de visualizar. Ano. Como eu... Vou aqui a partir do 1400. Como eu iniciei o ano? O ano inicia em janeiro. Eu iniciei em janeiro com 1400. Né? Vou marcar ele aqui também. 1400. Coincide com o primeiro trimestre começa em janeiro. Como que eu começo o ano? Começo em janeiro. Então, está aqui 1400 para essas três posições aqui. Estoque final. Como que eu finalizei o ano? Né? Eu finalizei o ano em dezembro. Quem representa dezembro na planilha? O fim do quarto trimestre. Então, o 900 veio daqui. Né? Aqui veio diferente, porque a gente está falando da coluna final. Aqui é final do primeiro trimestre. Aqui ele não está perguntando o final do primeiro trimestre, está perguntando o final do ano. Do ano. O ano se encerra no fim do quarto trimestre. Então, esses cuidados têm que ser tomados para fazer a conta. Então, aqui nessa última linha, põe esses valores aqui, o restante vai fazer uma conta básica, né? Mas vamos fechar aqui esses 15 mil. O que são os 15 mil? São as vendas previstas para o ano. Eu não posso puxar um somatório de tudo. Por que eu não posso? Porque senão eu cometo uma duplicidade. Janeiro, fevereiro e março está aqui, ó, representado pelo primeiro trimestre. O ano é composto do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Então, 15 mil aqui. Tá? Então, aqui, ó, só para vocês verem, vou até mudar a fórmula aqui. Ó. Este, mais este, mais este, mais este. 15 mil, tá vendo? Ou eu posso puxar lá da planilha de vendas, ou eu posso fazer esse somatório a partir do trimestre, 15 mil aqui. Então, vou até marcar de uma cor diferente. Um azul claro aqui. Ele de novo está aqui. Então, é esse somatório que eu fiz. Tudo que eu fazer desse lado, eu vou fazer lá para o Y, né? Então, este 15.900 é o quê? É o 15 mil do ano, mais o 900 do estoque final. Então, no ano, eu estou prevendo precisar de 15.900, mas eu iniciei o ano com 1.400. Então, eu vou produzir no ano, estou estimando que eu vou precisar produzir no ano 14.500. Eu acho que sanei aqui todas as possibilidades dessa planilha de orçamento de venda, desculpa, de produção, que veio lá das informações de vendas e veio da planilha do planejamento dos estoques, quanto que eu estou prevendo ter em estoque cada período. Então, eu encerro essa primeira parte da aula com este orçamento de produção. Vou parar, então, de gravar. Só me dá um tempinho aqui. Então, vou encerrar a nossa gravação. Vamos lá. Obrigado. Então, estou encerrando a nossa gravação.